Olá a todos, sou o Luiz Souza, estaremos tratando aqui do curso, sou especialista na área de engenharia de segurança, com experiência em diversas áreas de atuação, segmentos empresariais quanto à segurança. Então você observa que isso aqui é usado mais na construção civil, mas também é usado na parte florestal, na agricultura. Isso pode ser substituído todo o equipamento, toda a máquina, todo o equipamento, à luz da NR12. É obrigatório o fabricante fornecer, junto na aquisição de quem adquire o equipamento, o manual do equipamento. Contém ali as instruções do fabricante. Vamos ver algumas instruções genéricas no sentido de dar segurança voltado para máquinas e equipamentos dessa natureza. Então o que a gente tem? Instrução do fabricante. Antes de operar, a responsabilidade principal pela segurança com este equipamento é do operador. Claro que nós sabemos que dentro da estrutura de responsabilidade à luz das normas de segurança, sempre é da maior autoridade, daquele que cria o risco. Quem cria o risco fica obrigado a reparar o dano e também ali os seus prepostos. Gerentes, supervisores, técnicos, de maneira geral, são também responsáveis, cada um no âmbito da sua autoridade. E não menos importante, o operador. Porque o operador ele tem que ser treinado, tem que estar capacitado para tal, e com isso ele passa a ter uma boa parte da responsabilidade. É bem verdade que a obrigação da empresa é contratar profissionais com experiência, ou também proficiência, ou treinar o trabalhador para aquele uso. Então aqui o objetivo é treinar, capacitar o trabalhador ou reciclá-lo. Porque muitas empresas que têm sistema de gestão, tem lá a pessoa que faz esse tipo de operação, mas ela passa por reciclagens, por mais experiente que seja. Isso que é uma atitude, uma ação preventiva muito importante. Que as pessoas, seres humanos, com o tempo vão esquecendo alguns itens ou outros. E outros tipos de ser humano acaba até desenvolvendo alguns vícios, queimando etapas. Isso com o tempo vai se tornando um hábito. Então a gente sabe que a reciclagem é muito importante para manter o operador dessas máquinas naquela visão preventiva. Não só o operador, mas qualquer máquina em si. Verifique se o equipamento está sendo operado somente por pessoas treinadas que tenham lido e compreendido o manual. Então aqui nós vamos estar falando de diversos itens do manual que são muito importantes. Contudo, é importante se observar no manual que tem ali as instruções pelo fabricante. Então, fabricantes são diferentes dos outros fabricantes. Então, nisso, às vezes, um item ou outro tem que ter uma coisa mais particular daquele fabricante. Tá certo? Então é importante ler o manual compreendido. E o manual tem que estar ali de fácil acesso. Precisar tirar uma dúvida, vai lá no manual, tira. Mas, contudo, o treinamento já orienta bastante coisa do manual. E, por sua vez, existe um módulo manual que está nesse treinamento. Um dos módulos fala de manual e procedimentos. Então é preciso se montar os procedimentos. O procedimento tem valor jurídico. E o procedimento tem que ser feito baseado no manual e normas da BNT, NBRs, melhor dizendo, e também outras normas internacionais, se for o caso. Ok? Até aí, pessoal? Então, antes de operar, se houver alguma parte do manual ou função que você não entendeu, entre em contato com o concessionário autorizado ou com o fabricante para obter assistência adicional. Eu já vivi uma situação dessa. Me pediram para montar um treinamento, ministrar um treinamento para uma certa empresa, numa máquina, e me perguntou se aquela máquina era o ideal. Então, resumidamente, o que eu fiz? Mandei um e-mail para a empresa, porque eu li o manual de instrução, pedi um manual de instrução a essa empresa, li o manual e não encontrei informações para aquela máquina relacionadas ao atendimento da NR12. Fui e mandei um e-mail para a empresa me respondeu, me mostrou lá que realmente atendia as exigências da NR12. Então isso é importante. E mostrei isso lá para a empresa, que eles me consultaram se aquela máquina era o ideal para ser utilizada. Então isso tudo o instrutor tem que estar atento a esses detalhes. Foi uma situação atípica, mas de grande importância esse tipo de questionamento por parte da empresa, e eu, como instrutor, fui buscar essa informação. Então mantenha esse manual disponível para consulta. Então tem que estar próximo de quem vai operar, próximo do proprietário, ou a gerência da empresa, o órgão de segurança do trabalho, dependendo do porte da empresa.
Símbolo de alerta de segurança. Então, nós vamos estar vendo aqui o símbolo de alerta de segurança utilizado. Não deixe de ler cuidadosamente todas as advertências. Então, nós vamos ver à frente sobre isso. Está na instrução do fabricante. E essas instruções, esses símbolos, eles são colados, são adesivados na estrutura da máquina. E com o tempo eles vão se deteriorando, né? E é necessário se fazer a substituição, sempre que necessário, desses adesivos, dessas sinalizações, né? Dessas simbologias. Elas estão incluídas para sua segurança e para a segurança de outros que trabalhem com você. Então está ali, ó, instruções gerais. Use somente peças de reposição de fabricante. Então muita gente, eu já peguei cenários assim, de pessoas querendo adaptar a peça de um fabricante em outro. É lógico que a gente sabe que tem fabricantes que criam como se fosse praticamente é uma situação de que tem que usar somente peças dele. Mas isso é, tecnicamente, algo importante, que é os critérios de como foi fabricada aquela peça, a resistência da peça, as normas que foram utilizadas. Okay? Mas tem outras coisas que é possível até usar de outros fornecedores. Mas nesse caso não. Da máquina, teve um projeto, a gente for buscar lá desde o início como é que isso foi trabalhado, como é que isso foi feito. Então teve um grupo de projetistas, especialistas, houve uma série de testes, normas que foram seguidas. Então ali é preciso se usar a peça de reposição do próprio fabricante. Peças substitutas podem não atender aos padrões exigidos. Anote o número de modelo e o número da série, da unidade, na capa deste manual. Então, no manual tem, na nomenclatura tem toda a informação. O departamento de peças, né, desses fornecedores ou fabricantes precisa dessa informação para peça substituta ser fornecida adequadamente. Fabricante, então você vê o que? A gente está contando dando uma série de informações para ir montando ali nas caixinhas dentro da mente da pessoa, se é que eu posso usar o termo desse, as informações. Então, falamos ali de ter peças do mesmo fabricante. Aqui, ela está falando que tem diversos tipos de fabricante. Muitos deles têm muitas coisas em comum entre um equipamento e outro, mas você vê que tem bastante fabricante dessas máquinas. Identificação da máquina. A máquina tem que ter uma placa de identificação. Aqui vocês veem algumas informações mínimas que precisam ter neste equipamento, as placas dos dados do equipamento. Por outro lado, se for uma máquina ou equipamento importado, é exigido que se tenha no idioma nosso, no idioma do Brasil, no português. Bem até aí? Aqui é um exemplo de placa. Pode ser um exemplo, não quer dizer que isso seja o melhor exemplo, é somente um exemplo. Então, seguindo em frente, agora vamos falar de agentes de riscos. Nos agentes de riscos, temos aqui essa tabela de risco, aqui mostrando para vocês a fonte. Tabela de risco para se fazer trabalhos de mapa de riscos, usar também para PPRA, para outros documentos que envolvem classificação de riscos. Então a gente vê aqui, tem o risco 1, 2, 3, 4, 5. Físicos, verde. Então tem ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes, não ionizantes, vibrações, etc. 2, o químico, tá na cor vermelha, aqui no anterior é verde. Poeiras, fumos vêm de processo de solda, MIG, MAG, TIG, argônio. Então poeiras, elas têm uma classificação de poeiras respiráveis, né? Poeiras totais de acordo com o seu tamanho. Então, isso é um outro assunto voltado para a higiene ocupacional. Os gases, os vapores, névoas, neblinas e etc. Temos também risco biológico marrom, que é fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc. O 4 é o risco ergonômico, levantamento, transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas. Então, aqui vai estar operando a máquina dessa, ela está ali sentada, então tem que haver uma postura, e a postura precisa ser a postura adequada, então ergonomicamente tem que ser projetada. Vamos estar falando sobre isso também, né, entre outros riscos. 5, riscos de acidente, que também é chamado de risco mecânico. Está na cor azul, arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas, equipamentos sem proteção,
quedas e animais peçonhentos. São alguns exemplos, estão mostrando para vocês os grupos de risco. Estou aqui entrando no ergonômico, como vocês estão vendo. Estou mostrando aqui um painel de controle, uma área de trabalho. Estão mostrando que tem que ser projetado, a empresa que projetou tem que, de acordo com o tamanho, né, de acordo com a natureza do ser humano, a fisiologia do ser humano. Aí todos os pedais manuais, alavancas que forem ser trabalhadas, precisam estar numa disposição e numa altura, né, num posicionamento que seja favorável para o ser humano trabalhar, considerando a jornada de trabalho, né, vamos dizer. Então tem que ser projetado de uma maneira que traga o máximo de conforto possível e produtividade ao trabalhador. Aqui está falando também do agente físico ruído. Então, o agente físico, ruído. A gente sabe que essas máquinas produzem ruído, existe o ruído produzido pela própria máquina, mas existe também o ruído que é gerado naquele ambiente por diversos outros fatores que vão contribuir. Daí é necessário se fazer as avaliações de ruído, seja ela pontual, e aplicar as fórmulas necessárias para chegar à dose, ou fazer a dosimetria diretamente. Aí já é uma atividade de higiene ocupacional, mas é preciso se avaliar o ruído nesse trabalhador que está numa máquina que tem ruído. É lógico que a máquina, ela quando está nova, com a manutenção em dia, as peças substituídas adequadamente, ela vai manter o ruído dentro da faixa definida pelo fabricante. Mas quando a máquina não passa por manutenções e vai envelhecendo, as peças também vão passando por esse ciclo, vai afetando o ciclo de vida. O que vai acontecendo? Ela vai gerando mais ruído. Então, normalmente, na nossa experiência em higiene ocupacional, a gente sabe que os equipamentos que vão envelhecendo, a tendência é eles a terem um maior aumento do seu ruído, ok? Mas desde que se tenha uma adequada manutenção, o ruído vai se mantendo dentro da faixa definida pelo fabricante. Está mostrando alguns cenários, ó. Você vê, ó, trânsito de rodoviário intenso, ó, em torno de 80 a 90 decibéis. Um escritório pode chegar de 55 a 75. Aqui uma banda de rock pode chegar até 115. Né? Uma decolagem de um avião pode chegar a 120, entre 125 e 140. Martelo pneumático em torno de 120 a 140. Então isso tudo são as faixas, né? Só para dar um exemplo para vocês. Ok? Vibração também é um agente físico que precisa se avaliar. Então, existe avaliação de mãos e braços, que não é o caso, e também de corpo inteiro, que é esse caso aqui. Eu estou mostrando no desenho, uma pessoa sentada, para que possa ser feita a avaliação nos eixos X, Y e Z, que é o que o equipamento de medir vibração vai produzir, vai captar, né? vai estar ali registrando. Se segue padrões de equação para vibração. Mesma coisa com ruído e outros instrumentos de medição voltados para a parte ocupacional. O ocupacional tem respeito ao que a pessoa está se ocupando, ao trabalho que está realizando. Aí você está vendo aqui a posição, só o equipamento, junto que vem com o material de vibração, com o equipamento de vibração. Ele está aqui, vocês estão vendo aqui um cabo, está ligado ao equipamento. Então as informações são colhidas aqui, que a vibração vem por meio mecânico e o aparelho vai registrando essas informações do ruído durante a operação que o trabalhador estiver operando o equipamento. Né? Tudo bem até aí? Então precisa ser feito. Aí vamos aqui, ó, som e vibração. Ruído e vibração, melhor dizendo. Os dados de vibração e de nível de pressão sonora para este implemento são influenciados por muitos parâmetros diferentes. Então quer dizer, alguns itens estão listados abaixo. Isso quer dizer o quê? Às vezes, a vibração do equipamento ou o ruído está tendo na faixa, só que não podemos tomar como base só isso. Aí daí tem que fazer uma avaliação ocupacional. É o tipo, né, do equipamento, a idade, a condição do veículo rebocador, se o rebocador tem ou não compartimento de cabine e configuração do veículo rebocador, treinamento, comportamento, nível de estresse do operador, organização do local de trabalho, condições do material de trabalho, meio ambiente, devido às incertezas associadas ao veículo, rebocador, operador e local de trabalho. É impossível determinar com precisão o nível de pressão sonora ou o nível de vibração da máquina e do operador para este implemento. Quer dizer,
Implemento é se você for utilizar alguma coisa conectada, outro equipamento conectado à escavadeira hidráulica para se fazer algum outro tipo de trabalho. Então, isso aqui é uma ideia nesse sentido. Mas, contudo, mesmo que não tenha um implemento, se tem ali o próprio equipamento, existem itens que eu acabei de mencionar que podem impactar, né, dentro do equipamento e que possa influenciar no resultado de ruído e vibração. Daí a necessidade de se fazer a dosimetria, até porque é exigência de NR15. Poeiras também é um agente. Então, dependendo do local onde vai fazer, um exemplo, vai fazer terraplanagem, pode gerar muita poeira. Então, hoje você tem equipamentos até com cabine, nós vamos estar falando isso mais à frente, mas nem todos têm. Então, fração inalável, então tem poeiras respiráveis, poeiras totais, cada uma tem um tipo de medida, umas ficam na própria trato respiratório, outras vão para o pulmão, outros vão para a troca gasosa, dependendo do tamanho da partícula. Então, cada partícula dessa vai gerar um determinado tipo de malefício. Então, para isso, você assim identificar a poeira. Então, é necessário se ter isso definido. Se isso estiver no cenário, se o equipamento não for fechado através de uma cabine com ar-condicionado, é necessário se ter a máscara. Então, aí vai ser avaliado caso a caso. O abastecimento também é algo muito importante. Então, nós sabemos que é um líquido inflamável, muitos desses equipamentos são abastecidos com diesel e precisa se ter recipientes apropriados, como vocês estão vendo. Esse aqui, vai lá no posto de gasolina, pode ir, porque está sinalizado de acordo com a NTT, se for andar, porque a NTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, é preciso se ter o equipamento com toda a legislação atendida em relação ao transporte de produtos. Então, a NTT dá essas orientações. Aqui já está mostrando somente a carretinha de transporte, mas já está dentro da empresa. Não precisa ir lá fora comprar o produto, abastecer aqui e abastecer no posto, né, de combustível, né, e, por sua vez, abastecer o equipamento. Ok? Então, cada cenário é um cenário que tem que analisar. E, por outro lado, também é importante conhecer o sistema de aterramento apropriado, que nisso pode ter problema de centelhamento e acabar tendo uma explosão ou incêndio. E é preciso também estar treinado naquilo que for compatível, o que a norma exigir, para atendimento à manipulação, armazenamento, manuseio de produtos inflamáveis, de produtos perigosos, conforme a NR20 define. Aqui está mostrando a vocês também uma embalagem pequena, então uma embalagem certificada, também tem que estar adesivada. Isso tudo são informações importantes para que se trate de abastecimento, armazenamento, manipulação, movimentação de substâncias perigosas, substâncias inflamáveis. Na parte ambiental, aqui está falando da parte ambiental. Os motores deverão atender à regulamentação, né, uma vez que, né, em 13 de julho de 2011, foi aprovada a Resolução 433 do CONAMA, que estabelece níveis de emissão de poluentes e ruídos por equipamentos fora da estrada. Então, dependendo do cenário que vai trabalhar, como a escavadeira hidráulica, ela também é usada na construção civil, né, na maioria das vezes na construção civil, dependendo do local onde esteja, é preciso se definir aí, tá dentro dos níveis de emissão de poluentes conforme norma ambiental. Então é preciso conversar com especialistas ligados à parte de meio ambiente. Distribuição do trabalho. Então, a distribuição do trabalho é um outro assunto bem importante, que tem que se distribuir o trabalho equitativamente. Quanto tempo essa máquina vai trabalhar? O trabalho vai ser 24 horas para estar em funcionamento, eu já sei que eu tenho que ter as inspeções, né, dos turnos, de acordo com os turnos, entrada e saída dos turnos, início e término dos turnos, que tem que ser verificado no equipamento, ou é um operador que vai trabalhar com hora extra. Então, a distribuição de trabalho é muito importante frente ao próprio conforto que o equipamento tem, ao local que esteja trabalhando, que tem aclives ou declives. Então, tudo isso aí é preciso ser considerado, e também o próprio planejamento, se eu preciso de uma máquina e que tipo de máquina eu preciso, que é um dos assuntos que estaremos abordando nessa apresentação, o planejamento de trabalho. Paramos agora no primeiro vídeo,
Estaremos logo em seguida retornando. Então, até o momento, aquilo que vocês tiverem dúvida, nos encaminhem vossas dúvidas que estaremos esclarecendo. Até a próxima e bons estudos.